Título: Capítulo 10 Erros. Esse texto pertence ao 6º volume das Publicações de Freud. Agora inicia-se o texto. Os erros de memória distinguem-se do esquecimento acompanhado por ilusões da memória unicamente por um traço. Nos primeiros, o erro, abre parênteses, a ilusão de memória, fecha parênteses, não é reconhecido como tal, mas é-lhe dado crédito. O uso do termo erro, contudo, ainda parece depender de outra condição. Falamos em errar e não em lembrar erroneamente, quando desejamos enfatizar o caráter de realidade objetiva no material psíquico por reproduzir, isto é, quando pretendemos lembrar algo diferente de um fato de nossa própria vida psíquica. Algo que, além disso, possa ser confirmado ou refutado pela memória das outras pessoas. A antítese do erro de memória, nesse sentido, é a ignorância. Em meu livro A Interpretação dos Sonhos, 1900, fui responsável por uma série de falseamentos do material histórico e factual em geral, nos quais reparei com assombro depois da publicação do livro. Investigando-os mais detidamente, descobri que não haviam brotado de minha ignorância, mas remontavam a erros de memória que a análise poderia esclarecer. 1. Na página 266 da primeira edição Estandarte Brasileira, volume 5, aponto como local de nascimento de Schiller a cidade de Marburgo, entre colchetes, em Hessen, nome que se repete na Estíria. Esse erro ocorre na análise de um sonho que tive durante uma viagem noturna e do qual fui despertado pelo condutor que anunciava o nome da estação de Marburgo. No conteúdo do sonho, alguém perguntava por um livro de Schiller. Na verdade, Schiller não nasceu na cidade universitária de Marburgo, em Hessen, mas em Marbach, na Suábia. Além do mais, posso afirmar que eu sempre soube disso. 2. Na página 135 da edição Estandarte Brasileira, volume 4, o pai de Aníbal foi chamado de Asdrubal. Esse erro me foi especialmente aborrecido, mas foi o que mais corroborou minha concepção desses erros. Poucos leitores de meu livro hão de estar mais familiarizados com a história da casa dos Barca do que o autor que escreveu esse erro e passou por cima dele em 3 revisões de provas. O pai de Aníbal chamava-se Amílcar Barca. Travessão. Asdrubal era o nome do irmão de Aníbal e também o de seu cunhado e antecessor no comando. 3. Nas páginas 177 e 370, edição Estandarte Brasileira, volume 4, afirmo que Zeus castrou e destronou seu pai Cronos, mas adiantei erroneamente essa atrocidade em uma geração,
Segundo a mitologia grega, foi Cronos quem a cometeu contra o seu pai Urano. Como se explica que minha memória nesses pontos me fornecesse o que era incorreto, ao passo que, como pôde comprovar o leitor do livro, colocava a meu dispor material mais remoto e incomum? E mais, como foi que em 3 correções de provas que fiz cuidadosamente, passei por esses erros como se estivesse cego? Goethe disse a respeito de Lichtenberg, abre aspas, ali onde ele faz uma brincadeira, oculta-se um problema, fecha aspas. Pode-se dizer algo semelhante sobre os trechos de meu livro aqui citados. Ali onde surge um erro, oculta-se um recalcamento, travessão, melhor dizendo, uma insinceridade, uma distorção, que se baseia fundamentalmente no material recalcado. Na análise dos sonhos ali comunicados, fui compelido pela própria natureza dos temas com que se relacionavam os pensamentos oníricos a interromper a análise em algum ponto antes de completá-la a contento, por um lado, e a aparar as arestas de algum detalhe indiscreto mediante uma leve distorção por outro. Não me era possível agir de outro modo e, de fato, não tinha nenhuma outra opção se queria apresentar exemplos e provas. Minha situação de aperto era uma decorrência necessária da propriedade dos sonhos de expressarem o recalcado, ou seja, o que é insuscetível de chegar à consciência. Apesar disso, ao que parece, ainda restou o bastante no livro para escandalizar algumas almas sensíveis. Mas a distorção ou a ocultação de pensamentos cuja continuação me era conhecida não foram possíveis sem que alguns rastros ficassem para trás. Muitas vezes o que eu queria suprimir conseguia, contra minha vontade, ganhar acesso ao que eu aceitaria relatar, surgindo sob a forma de um erro que me passava despercebido. Além disso, o mesmo tema está no fundo de todos os 3 exemplos aqui destacados. Os erros derivam de pensamentos recalcados que se relacionam com meu pai morto. 1. Quem fizer a leitura do sonho analisado, edição Estandarte Brasileira, volume 5, descobrirá em parte sem nenhum disfarce e em parte poderá adivinhar por outros indícios que interrompi o texto diante de pensamentos que teriam contido uma crítica inamistosa a meu pai. Na continuação dessa cadeia de pensamentos e lembranças, há de fato uma história irritante na qual um certo papel é desempenhado por alguns livros e por um amigo de negócios de meu pai, que se chama Marburg. Travessão. O mesmo nome que me acordou ao ser anunciado na estação homônima na Ferrovia do Sul. Na análise, tentei ocultar esse senhor Marburg de mim mesmo e de meus leitores. Ele se vingou
intrometendo-se onde não devia e mudando o nome do local de nascimento de Schiller de Marbach, ou Marbach, Marbach, para Marburgo. 2. O erro de escrever Asdrubal em vez de Amilcar, o nome do irmão substituindo o do pai, ocorreu exatamente num contexto que se referia às fantasias sobre Aníbal em meus anos de ginásio e a minha insatisfação com o comportamento de meu pai frente aos, abre aspas, inimigos do nosso povo, fecha aspas. Eu poderia ter prosseguido e contado como minha relação com meu pai foi alterada por uma visita que fiz à Inglaterra, onde vinha conhecer meu meio-irmão, filho do primeiro casamento de meu pai, que lá vivia. O filho mais velho de meu irmão tem a mesma idade que eu, assim, as relações entre nossas idades não constituíam nenhum obstáculo a minhas fantasias de como as coisas teriam sido diferentes se eu tivesse vindo ao mundo não como filho de meu pai, mas de meu irmão. Essas fantasias suprimidas falsearam o texto de meu livro no ponto em que interrompi a análise, forçando-me a colocar o nome do irmão em lugar do nome do pai. 3. É a influência de minhas lembranças desse mesmo irmão que atribuo meu erro de adiantar em uma geração as atrocidades mitológicas do panteão grego. Dentre as advertências de meu irmão, uma permaneceu por muito tempo em minha memória, abre aspas, quando a condução de sua vida, fecha aspas, disse-me ele, abre aspas, não se esqueça de que você realmente não pertence à segunda, mas à terceira geração em relação a seu pai, fecha aspas. Nosso pai tornara a casar-se anos depois, por isso era muito mais velho do que seus filhos do segundo casamento. Cometi o erro já descrito no ponto exato do livro em que estava examinando o respeito entre pais e filhos. Também aconteceu algumas vezes que amigos e pacientes cujos sonhos relatei ou aos quais fiz alusão no decorrer de minhas análises de sonhos chamaram minha atenção para o fato de as circunstâncias dos acontecimentos por nós vivenciados em comum terem sido inexatamente relatadas por mim. Também nesses casos tratava-se de erros históricos. Depois de retificados, reexaminei os diversos casos e de igual maneira me convenci de que minha lembrança dos fatos só fora inexata nos pontos onde eu havia propositalmente distorcido ou ocultado alguma coisa na análise. Também aqui encontramos novamente um erro
despercebido como substituto de uma ocultação ou recalcamento intencionais. Esses erros derivados do recalcamento devem ser claramente distinguidos de outros que se baseiam numa verdadeira ignorância. Assim, por exemplo, foi por ignorância que, numa excursão a Wachau, acreditei ter chegado à residência do líder revolucionário Fischoff, Fischoff. Os dois lugares só têm em comum o mesmo nome, o Emmersdorf de Fischoff fica situado em Caríntia, mas eu não sabia disso. 4. Eis outro erro vergonhoso e instrutivo, um exemplo de ignorância temporária, se é que se pode dizer isso. Certo dia, um paciente me lembrou de lhe dar os 2 livros sobre Veneza que eu lhe prometera, pois precisava deles para se preparar para sua viagem de Páscoa. Abre aspas, já os tenho prontos para você, fecha aspas, retruquei. E fui buscá-los na biblioteca. A verdade, porém, é que eu havia esquecido de apanhá-los porque não estava inteiramente de acordo com a viagem de meu paciente, na qual via uma perturbação desnecessária do tratamento e um prejuízo material para o médico. Dei então uma olhada rápida na biblioteca à procura dos 2 livros que tinha em vista. Um era Veneza, Cidade da Arte, mas além desse pensei, devo ter uma obra histórica numa coleção parecida. Certo, aqui está. Abre aspas. Os Medici, fecha aspas. Peguei o livro e levei-o ao paciente que aguardava para logo ter que admitir, envergonhado, meu engano. Na realidade, eu sabia muito bem que os Medici nada têm a ver com Veneza, mas, por um breve intervalo, isso não me pareceu incorreto. Agora cabia-me ser justo, já que por tantas vezes eu havia confrontado meu paciente com seus próprios atos sintomáticos. Só poderia salvar minha autoridade aos olhos dele, sendo sincero e mostrando-lhe os motivos, abre parênteses, que eu mantivera em segredo, fecha parênteses, de minha antipatia por sua viagem. Talvez seja genericamente espantoso que a ânsia dos seres humanos de dizerem a verdade seja muito mais forte do que se costuma supor. Além disso, talvez seja consequência de minha prática psicanalítica que eu quase já não consiga mentir. Mal tento distorcer alguma coisa, sucumbo a um erro ou a algum outro ato falho que trai minha insinceridade, como se pode ver nesse último exemplo e nos anteriores. Dentre todos os atos falhos, os erros parecem
ter um mecanismo menos rígido, ou seja, a ocorrência de um erro é uma indicação geral de que a atividade anímica em questão teve de lutar com alguma influência perturbadora, mas a forma específica assumida pelo erro não é determinada pela qualidade da ideia perturbadora que permaneceu na obscuridade. Podemos acrescentar aqui retrospectivamente que, em muitos casos simples de lapsos da fala e da escrita, é possível supor a mesma situação. Toda vez que cometemos um lapso ao falar ou escrever, podemos inferir que houve alguma perturbação devida a processos anímicos situados fora de nossa intenção. Mas é preciso admitir que os lapsos da fala e da escrita frequentemente obedecem às leis da semelhança, do comodismo ou da tendência à pressa, sem que o elemento perturbador consiga impor qualquer parcela de seu próprio caráter ou engano dele resultante na fala ou na escrita. Somente a complacência do material linguístico é que possibilita a determinação dos erros e, ao mesmo tempo, marca seus limites. Para não me restringir exclusivamente a meus próprios erros, quero comunicar alguns exemplos que, aliás, também poderiam ter sido incluídos entre os lapsos da fala e os equívocos na ação. Embora isso não tenha maior importância, já que todas essas formas de atos falhos são equivalentes. 5. Proibir um paciente de telefonar para a amada com quem ele mesmo queria romper, já que cada conversa reatiçava a luta que ele travava para afastar-se dela. Ele deveria comunicar-lhe sua decisão final por escrito, apesar das dificuldades que havia para enviar-lhe cartas. Por volta de 1 hora, ele me visitou para dizer que encontrara um meio de contornar essas dificuldades e, entre outras coisas, perguntou-me se poderia invocar minha autoridade médica. Às 2 horas estava ocupado em redigir a carta de rompimento quando, de repente, interrompeu-se e disse à sua mãe que estava presente, esqueci de perguntar ao professor se posso mencionar seu nome na carta. Correu para o telefone, pediu a ligação e perguntou, posso falar com o professor, por favor, se ele já tiver terminado de almoçar? Em resposta, ouviu um atônito, Adolf, você enlouqueceu? Era a mesma voz que, segundo minhas ordens, ele não deveria voltar a ouvir. Ele havia simplesmente errado e, em vez do número do telefone do médico, fornecera o da amada.
6. Uma jovem dama pretendia fazer uma visita a uma amiga recém-casada na Habsburgergasse, abre colchetes, Rua Hasburgo, Habsburgo, fecha colchetes. Falou nisso durante a refeição da família, mas por erro disse que tinha de ir a Babenbergergasse, abre colchetes, Rua Babenberg, fecha colchetes. Algumas das pessoas presentes acharam graça e chamaram sua atenção para o erro, travessão ou lapso da fala, como se preferir, travessão, que ela não havia notado. É que 2 dias antes a República fora proclamada em Viena. O negro e amarelo haviam desaparecido e dado lugar às cores da velha Ostmark, travessão, vermelho, branco e vermelho, travessão. E os Habsburgos tinham sido dispostos. A falante introduzira essa mudança de dinastia do endereço da amiga. De fato, existe em Viena uma célebre Babenberger Strasse, mas nenhum vienense a chamaria de Gasse. 7. O mestre escola de uma cidade de veraneio, um jovem paupérrimo, mas garboso, tanto persistiu em cortejar a filha do proprietário de uma mansão oriunda da cidade grande, que a jovem acabou por se apaixonar intensamente por ele e convenceu sua família a consentir o casamento. Apesar das diferenças de posição social e de raça. Um dia, o professor escreveu ao irmão uma carta em que dizia, abre aspas, a moça, de certo, não é nenhuma beleza, mas é muito meiga e até aí tudo estaria bem. Mas se poderei decidir-me a me casar com uma judia, ainda não sei lhe dizer, fecha aspas. Essa carta foi cair nas mãos da noiva e pôs fim ao noivado, enquanto ao mesmo tempo o irmão ficava atônito com as declarações de amor a ele endereçadas. Meu informante assegurou-me que isto foi um erro e não um artifício astuto. Tomei conhecimento de outro caso em que uma dama, insatisfeita com seu velho médico, mas sem querer livrar-se dele abertamente, alcançou seu objetivo através de uma confusão de cartas, e ao menos aqui posso garantir que foi um erro e não uma argúcia consciente que se valeu desse conhecido tema da comédia. 8. Bril, 1912, fala de uma dama que lhe pediu notícias de uma conhecida de ambos e, ao fazê-lo, designou-a erroneamente por seu nome de solteira, chamada
sua atenção para o erro, ela teve de admitir que não gostava do marido dessa dama e que aquele casamento a deixara muito insatisfeita. 9. Eis um caso de erro que também pode ser descrito como um lapso da fala. Um jovem pai foi ao registro civil comunicar o nascimento de sua segunda filha. Indagado sobre como se chamaria a criança, respondeu Hannah, ao que o funcionário teve de lhe dizer que ele já tinha uma filha com esse nome. Podemos concluir que essa segunda filha não foi tão bem-vinda quanto fora a primeira. Quero acrescentar algumas outras observações de confusão entre nomes. Naturalmente, com igual direito, poderiam ter sido incluídas em outros capítulos deste livro. 10. Uma senhora é mãe de 3 filhas, 2 das quais já estão casadas há muito tempo, enquanto a mais jovem ainda aguarda seu destino. Em ambos os casamentos, uma senhora amiga da família deu o mesmo presente, travessão, um dispendioso aparelho de chá de prata. Todas as vezes que a conversa recai sobre esse serviço de chá, a mãe nomeia erroneamente a terceira filha como sua proprietária. É claro que esse erro expressa o desejo da mãe de ver também sua última filha casada. Travessão, pressupondo-se que ela receberia o mesmo presente de casamento. Os frequentes casos em que uma mãe confunde o nome de suas filhas, filhos ou genros são igualmente fáceis de interpretar. 11. Eis um bom exemplo facilmente explicável de uma obstinada troca de nomes. O exemplo foi cedido pelo Sr. J.G., que fez a observação em si mesmo durante uma estada num sanatório. Certo dia, durante o jantar no sanatório, eu participava de uma conversa pouco interessante e de tom completamente convencional com minha vizinha de mesa, quando então empreguei uma frase de extrema afabilidade. Essa senhorita, já um pouco envelhecida, não pôde deixar de comentar que não era do meu feitio habitual ser tão amável e galante com ela. Travessão, um comentário que continha não só um certo pesar, mas também uma óbvia alfinetada numa jovem que ambos conhecíamos e a que eu costumava conceder uma atenção maior. Naturalmente, compreendi num instante, ainda no decorrer dessa mesma conversa, minha vizinha teve que chamar-me repetidamente a atenção. Travessão, o que foi muito penoso, travessão, para o fato de eu tê-la tratado pelo nome da jovem que, não sem razão, era vista por ela como sua rival mais afortunada. 12. Quero também relatar como erro um episódio de graves antecedentes que me foi narrado por uma testemunha diretamente implicada.
Uma dama passara a tarde ao ar livre com o marido e dois senhores estranhos. Um desses dois estranhos era amigo íntimo dela, mas os outros nada sabiam e nem deveriam saber. Os amigos acompanharam o casal até a porta de casa e, enquanto esperavam que a porta se abrisse, começaram a se despedir. A dama fez uma mesura diante do estranho, ofereceu-lhe a mão e disse algumas palavras de cortesia. Depois, tomou o braço do amante secreto, voltou-se para o marido e começou a se despedir dele da mesma maneira. O marido entrou na situação, ergueu o chapéu e disse com polidez exagerada: "Beijo-lhe as mãos, prezada senhora." A esposa, horrorizada, soltou o braço do amante e, antes que o mordomo aparecesse, ainda teve tempo de suspirar. Ora, imagine passar por uma coisa dessas. O homem era um desses maridos que querem situar, fora dos limites do possível, uma infidelidade de sua mulher. Jurara repetidas vezes que, num caso assim, mais de uma vida estaria em perigo. Portanto, os mais fortes obstáculos internos o impediam de notar o desafio contido nesse erro. 13. Eis um erro de um de meus pacientes, que se torna particularmente instrutivo por ter se repetido para expressar um sentido contrário. Após prolongadas lutas internas, esse jovem superexcitante conseguiu decidir-se a propor casamento à jovem que o amava há muito tempo, tal como ele a ela. Acompanhou a noiva até a casa, despediu-se e, na mais extrema felicidade, entrou num bonde e pediu 2 passagens à cobradora. Cerca de 6 meses depois já estava casado, mas ainda não conseguira adaptar-se bem à sua felicidade conjugal. Estava em dúvida se teria feito bem em se casar, sentia falta das antigas relações com seus amigos e via toda sorte de defeitos em seus sogros. Uma noite foi buscar sua jovem esposa na casa dos sogros, entrou no bonde com ela e contentou-se em pedir apenas uma passagem.